No jogo do poder há dois tipos de pessoas: as que fazem barulho e as que movem o mundo em silêncio. O ruído é a distração dos tolos. O silêncio, a fortaleza dos sábios. Enquanto uns lutam por reconhecimento, os verdadeiros estrategistas aprendem a dominar a arte da invisibilidade. O poder real nunca grita. Ele observa, calcula e espera. É como um predador na penumbra, quieto, paciente e letal. O mundo moderno ensina que ser visto é sinônimo de sucesso. Mas na prática, quanto mais você se mostra, mais previsível se torna. E previsibilidade é fraqueza. Quem quer sobreviver entre predadores precisa entender que o silêncio não é ausência, é controle. A invisibilidade não é covardia, é disfarce. É a capacidade de permanecer no campo de batalha sem se tornar alvo. Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, adverte: nunca ofusque o brilho do mestre. Essa é apenas a superfície. O que ele realmente quer dizer é: não desperte o medo dos que te observam de cima. O mestre inseguro teme a sombra que cresce rápido demais. E o discípulo impaciente é aquele que esquece que até o sol projeta sombra antes de desaparecer. Se você já se sentiu ignorado, subestimado ou invisível, não lute contra isso. Transforme isso em poder. Porque quem aprende a agir nas sombras não apenas sobrevive, ele dita as regras do jogo. E se esse pensamento já mexeu com algo dentro de você, comenta aqui: o silêncio é minha arma. Essa é a senha dos que enxergam além da superfície do poder. O brilho é como o fogo. Atrai, aquece, mas também queima. Muitos acreditam que quanto mais luz projetam sobre si, mais poder conquistam. Mas esquecem que toda luz cria sombra, e toda sombra desperta medo. O ser humano é, por natureza, inseguro diante daquilo que não controla. E nada ameaça mais o ego de um poderoso do que ver alguém sob sua proteção brilhar demais. O caso de Nicolas Fouquet é a prova viva disso. Ministro das Finanças da França, ele acreditou que podia conquistar o favor eterno de Luís XIV com um espetáculo de lealdade. Organizou uma festa magnífica, fogos, banquetes, música e luxo além da imaginação. Mas naquele mesmo instante, o rei percebeu algo terrível. Aquele homem brilhava mais do que ele próprio. E o brilho de Fouquet tornou-se uma afronta pessoal. Pouco tempo depois, foi preso e condenado à prisão perpétua. Robert Greene escreveu: fazer seu superior parecer mais brilhante do que ele é garante sua ascensão. Mas a maioria ignora o aviso e confunde talento com poder. Talento desperta admiração. Poder desperta medo. E o medo, quando habita o coração de quem está acima, transforma aliados em ameaças. Isso não é apenas história antiga. Quantas vezes em um ambiente de trabalho, alguém foi isolado ou sabotado simplesmente por ser bom demais? Quantas carreiras promissoras naufragaram por excesso de brilho? No jogo real, o excesso de luz é tão perigoso quanto a escuridão. O segredo é parecer útil, não indispensável. Leal, não ameaçador. A sutileza é a linguagem dos sobreviventes. E se você conhece alguém que se queimou tentando brilhar demais, compartilhe este vídeo com ele. Mostre que, às vezes, o verdadeiro poder não está em ser o centro das atenções, mas em controlar a luz que ilumina os outros. Por trás de todo poderoso, existe um medo silencioso, o medo de ser substituído. É isso que transforma a relação entre mestre e discípulo em um campo minado psicológico. Quanto mais o discípulo cresce, mais o mestre se sente ameaçado. O que começa como admiração vira tensão, e o que era parceria se torna vigilância. A mente do mestre inseguro é como um espelho rachado. Cada elogio ao outro reflete sua própria fragilidade. Robert Greene explica que o mestre, ao ver alguém sob sua asa florescer, sente o sopro gelado da irrelevância. Ele teme deixar de ser o sol em torno do qual os outros giram. Esse medo é o combustível que alimenta o ciúme, o controle e a manipulação. E é aqui que entra a psicologia da invisibilidade. Quando você aprende a ser menos ameaçador, ganha espaço para crescer sem despertar alarme. Na história, isso se repete sem trégua. Leonardo da Vinci, por exemplo, aprendeu cedo a ocultar suas ambições na corte de Ludovico Sforza. Enquanto outros artistas tentavam provar superioridade, Leonardo era observador, silencioso, enigmático, e foi justamente isso que o tornou indispensável.
Já em tempos modernos, veja Steve Jobs e Jonathan Ive. Ive foi o gênio que redesenhou a estética da Apple, mas nunca reivindicou o trono. Ele deixou Jobs brilhar e, no fim, teve o poder de moldar o império sem ser visto como ameaça. Há uma verdade cruel. A necessidade de reconhecimento é a armadilha do talentoso. O sábio entende que o ego é uma ferramenta, não um troféu, e quando aprende a massagear o ego dos outros, conquista espaço para manipular o jogo inteiro. No xadrez da vida, o rei é a peça mais importante, mas também a mais frágil. Proteger o rei é o que te mantém vivo no tabuleiro. Brilhar mais que ele é o que te tira do jogo. Se essa percepção te fez enxergar o poder de forma diferente, deixa seu like agora. Assim como no xadrez, cada pequeno movimento muda o rumo da partida. E cada clique ajuda esse conhecimento a chegar a quem ainda joga às cegas. A história é escrita pelos reis, mas moldada pelas sombras que os aconselham. Poucos nomes simbolizam isso melhor que o cardeal Richelieu, o homem que controlava a França sem usar coroa. Ele entendeu que poder e visibilidade são forças opostas. Quanto mais você é visto, menos liberdade tem para agir. Richelieu não precisava de títulos gloriosos nem da aprovação pública. Bastava estar por trás das decisões certas, no ouvido certo, no momento exato. Ele comandava sem parecer que comandava. Robert Greene descreve esse tipo de homem como o arquiteto do invisível, aquele que ergue impérios com a precisão de um relojoeiro e o silêncio de uma sombra. Richelieu movia os fios da monarquia como um estrategista de xadrez, enquanto o rei era apenas a peça visível. Essa é a diferença entre ser poderoso e parecer poderoso. O primeiro constrói o tabuleiro, o segundo apenas o ocupa. Séculos depois, o mesmo padrão se repete. Pense em Karl Rove, o conselheiro de George W. Bush, conhecido como o cérebro da presidência, ou em Lee Kuan Yew, o mentor político que projetou o sucesso de Singapura enquanto deixava outros receberem o crédito. E até no mundo corporativo. Pense em executivos discretos como Tim Cook, que foi a sombra organizadora por trás da genialidade pública de Steve Jobs, e quando chegou o momento certo, assumiu o trono sem resistência. O poder que opera nas sombras é o mais estável, porque não desperta o instinto defensivo dos poderosos, nem o ataque dos invejosos. É o poder que não precisa provar nada, apenas existir. Ser discreto é como ser o vento. Ninguém o vê, mas todos sentem sua força. Os que vivem sob os holofotes estão sempre em guerra por atenção. Os que vivem nas sombras têm tempo para planejar. E no jogo do poder, planejamento é tudo. Os tolos confundem exposição com influência. Os sábios sabem que a influência verdadeira não precisa ser explicada. Se você entendeu a diferença entre ter poder e mostrar poder, compartilhe este vídeo agora. Alguém precisa ouvir que nem todo brilho é sinal de força. Às vezes, é apenas o reflexo de uma armadilha. Vivemos na era da exposição, onde cada gesto é exibido, cada opinião publicada e cada conquista precisa ser validada por aplausos digitais. Mas quanto mais se mostra, menos se tem. O excesso de visibilidade dilui a autoridade. Quem revela tudo perde o mistério. E sem mistério não há poder. O mundo atual transformou o ego em espetáculo. E é por isso que poucos conseguem enxergar o valor da discrição. Nas redes sociais, o brilho é a nova moeda, mas o preço é alto. Quanto mais você se mostra, mais se torna vulnerável. O estrategista moderno entende que o verdadeiro poder está no que não é dito, no que não é mostrado, no que não precisa ser explicado. Ele não se exibe, ele se posiciona. Ele não busca ser lembrado a todo instante. Ele faz questão de ser necessário no momento certo. Robert Greene diria que a reputação é o alicerce do poder e a exposição constante é o martelo que a destrói. Em um ambiente onde todos gritam, o silêncio se torna a linguagem da autoridade. O silêncio desconcerta, cria curiosidade e desperta o respeito que a autopromoção jamais conquista. Veja o caso de Warren Buffett, um dos homens mais influentes do mundo. Ele não precisa de ostentação. Suas ações falam por ele. Em contrapartida, inúmeros magnatas modernos perderam fortuna e credibilidade tentando provar poder, porque quem busca reconhecimento público está, na verdade, confessando insegurança.
A regra é simples: o barulho atrai atenção, mas o silêncio atrai poder. Se você domina o silêncio, não precisa se justificar. E se quer testar isso, experimente passar um dia sem anunciar nada, sem explicar nada, apenas observando. Você verá como o mundo reage com mais curiosidade do que quando tenta chamar atenção. E se essa reflexão te fez enxergar algo novo, comenta aqui. O silêncio é influência. Essa é a mentalidade dos que não precisam ser vistos para vencer. Há um tipo de poder que não precisa ser lembrado todos os dias. Ele sobrevive nas entrelinhas. Os grandes estrategistas entendem que presença constante gera saturação e que a verdadeira influência nasce da ausência bem calculada. O desaparecimento estratégico é uma arte. Quando você some, desperta curiosidade. Quando retorna, sua presença tem peso. O segredo não é estar sempre visível, mas aparecer quando sua imagem pode causar o maior impacto. Robert Greene explica que a ausência aumenta o respeito e o prestígio. E está certo. O ser humano valoriza aquilo que teme perder. Se você está sempre disponível, torna-se previsível. Se está ausente, se torna necessário. Isso vale para todas as áreas da vida. No trabalho, nas relações, no poder. O desaparecimento é o intervalo onde o mito nasce. Na história, figuras como Napoleão sabiam disso. Ele controlava o tempo de suas aparições públicas, criando expectativa e autoridade. No cinema, Stanley Kubrick fazia o mesmo. Desaparecia por anos e voltava apenas com obras que pareciam manifestações divinas. Até na era digital o padrão se repete. Pense em artistas como Frank Ocean ou Daft Punk, que moldaram uma legião de seguidores não pela frequência, mas pelo mistério. A ausência é uma forma de presença inteligente. Ela mantém sua imagem viva na mente das pessoas, sem precisar estar diante delas. É como o perfume que permanece no ar depois que você sai do ambiente. Invisível, mas inesquecível. Quem domina essa técnica entende que poder não é estar em todos os lugares, mas controlar quando e onde aparecer. O que é raro tem valor, e o que é previsível morre em silêncio. Se você percebeu que está sendo visto demais, talvez seja a hora de desaparecer um pouco. Deixe o mundo sentir sua falta, e quando voltar, volte mais forte. E se esse conceito te fez pensar, compartilha este vídeo. Espalhe a ideia de que o silêncio e a ausência podem ser as armas mais elegantes do poder. O poder que sobrevive é o que não precisa ser anunciado. Ele habita os gestos, não as palavras. Está na calma de quem observa quando todos reagem. Está na mente de quem compreende que o domínio sobre si mesmo é a forma mais pura de controle sobre os outros. No fim, o poder verdadeiro não é conquistado. Ele é percebido. Ser invisível é uma escolha consciente e não uma consequência. É decidir jogar o jogo por cima das regras, não dentro delas. Quem entende isso, abandona a necessidade infantil de provar valor. Robert Greene escreveu que as pessoas sempre subestimam o que não podem ver, e é exatamente aí que mora a vantagem dos que vivem nas sombras. Porque quando não te percebem, não se protegem de você. E quem não se protege está vulnerável. Os poderosos visíveis vivem cercados de inimigos, escravos da própria imagem. Já os invisíveis andam leves, sem o peso da vaidade, guiando o jogo por dentro. Eles não buscam reconhecimento, buscam resultado. Não querem fama, querem posição. São os engenheiros do destino, os fantasmas do poder. E o tempo trabalha a favor deles. Pense em tudo que você já viu ruir por excesso de brilho. Impérios, carreiras, reputações. O fogo da exposição consome rápido, enquanto o frio das sombras conserva. No fim, o verdadeiro poder é como o gelo, silencioso, letal, paciente. Ser invisível não é se esconder, é ser seletivo. É entender que nem todos merecem te ver, e que os que veem não precisam entender. A sombra não teme a luz, ela a molda. E quando você domina essa arte, ninguém mais pode te alcançar. Se esse vídeo abriu seus olhos para uma nova forma de enxergar o poder, se inscreva agora. Aqui, cada episódio revela uma nova camada da mente humana. E no próximo, você vai descobrir o outro lado da força. Quando o poder deixa de proteger e começa a consumir. Porque no fim, só quem sobrevive às próprias sombras merece caminhar na luz.